Fala pessoal, daí Schaefer, E aí, povo, beleza? beleza, beleza, ô, daí como que você tá, mano? Opa, tô bem, mano. E você, como é que tá? Como é que tá aí o Paraná? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo indo com a graça de Deus, né? Então hoje, Bom. pessoal, é o seguinte, vou falar pra vocês, tentar explicar o que tá acontecendo aqui. Geralmente vocês ouvem a gente aqui na Rádio Quarentena, até se você não ouviu ainda, recomendo você ir lá e pesquisar no Spotify ou qualquer outra plataforma musical de podcast, você pode estar encontrando a gente. Se você já é ouvinte, se você já conhece a gente, fica pensando, ué, mas eu tô acostumado a ouvir a rádio, ouvir as pregações. O que que tá acontecendo aqui? Pois é, gente. Aqui a gente vai estar falando sobre alguns assuntos bem interessantes que vai ser de forma mais descontraída, vai ser mais um uma coisa, uma conversa assim para você entender algumas coisas que podem ser legais para você ouvir. Qual vai Sim, ser o nosso primeiro exatamente. assunto, Johnny? Então, Schaefer, agora, nosso primeiro assunto de hoje, nesse podcast, vamos estar primeiro para introduzir, primeiro, eu acho que seria interessante, até para levar para o público, até para a gente discorrer a respeito desse assunto, eu acharia interessante, antes de a gente falar sobre outro assunto que a gente estava pensando, de como é você ser um cristão. Como é você ser um cristão Uhum, no mundo moderno, no mundo de hoje? Assim, eu acho que seria bem interessante a gente falar uhum, sobre isso para depois a gente falar sobre o outro assunto, uhum. sabe? O que Bem, você acha desse assunto? no mundo de hoje, a gente tem inúmeras formas de tentação, principalmente com a chegada da internet, que claro que tem as suas utilidades de forma boa, estamos usando ela agora para gravar isso, por exemplo, Sim, exatamente, é verdade. mas ao mesmo tempo, junto com ela, veio muita coisa ruim que nos leva a pecar muitas vezes, e o cristão, ele tem que manter a santidade Exatamente, é perante verdade. o mundo. Sim, sim. Então, Separar. É que nem você está falando mesmo, Chifre. É a gente se separar a respeito do mundo, porque assim, quando a gente se torna cristão, a gente se separa, ouvinte. Você que está nos uhum, ouvindo, que nem o Schaefer mesmo falou, né, Schaefer? A sim, gente se sim, separa, a gente tem constante separação. A gente é como se o pecado tivesse uma campainha no nosso coração e depois que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, ele é o nosso Senhor e ele dita as regras, ele dita como a nossa vida deve ser. Muitas pessoas falam assim: a vida é minha, eu que sei, eu que faço dela do que eu quero. Não, isso não é verdade. Então, a partir pois do momento é, que você é cristão, você entende essa verdade, você entende que a vida não é sua, o Senhor que deu, ele tem direito sobre ela. Ele quer o melhor para você no final das contas, né? E é como sim, se o pecado despertasse, né, uma campainha no seu coração e assim que você perceber que o pecado está apertando aquela campanha, é tudo aquilo que faz você pecar contra Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus. E você simplesmente não atende. Isso que é você se separar, é isso que é se santificar hoje em dia. sim. A partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, o, o Espírito Santo não permite que nós tenhamos aquela coisa, né, do crente Raimundo, que tem um pé na igreja e um pé no mundo, né? É Existe uma realmente, é verdade. separação entre a vida cristã e a vida no mundo. Não existe, não tem como um cristão viver da mesma forma que ele vivia anteriormente, antes de morrer para o mundo e viver em Cristo, né? Exatamente, é verdade. Tem uma conversão. Se você, talvez, ouvinte que Uhum. está nos ouvindo, dirige carro, eu não dirijo carro ainda, sabe? Né? Se você dirige carro, talvez você já ouviu falar em você converter para, sei lá, para outra estrada ou alguma coisa assim, ou imagino que tem alguma coisa a respeito disso. Converter, no caso, nada mais é do que você mudar de sentido. Você está indo para um caminho, você muda. E é exatamente isso que acontece com o cristão. A partir do momento que ele se Uhum. torna cristão, ele muda o sentido da vida dele. Ele está indo para um caminho
caminho de perdição, caminho de morte e caminho de morte eterna até. Se você for na Rádio Quarentena, você vai ouvir sobre isso, sobre o destino da sua alma está em jogo a respeito desse caminho que as pessoas estão seguindo. E quando você se converte, você muda, você vai para o caminho contrário, caminho que é a vontade de Deus, né? Uhum. Então, Johnny, Exatamente. vamos aproveitar que a gente está aqui. O que você acha da Sim. gente falar sobre a nova temporada que a gente está pensando em começar a semana que vem? Mano, exatamente isso que eu pensei, é verdade, Schiffer. Ótimo, ótimo. Mas então, Acho que pessoal, a gente está pensando em começar uma nova temporada semana que vem. Provavelmente vocês já sabem disso, que foi avisado no último episódio que nós lançamos, que esse seria o último episódio da última temporada. Uau! Então, né? nós vamos Opa. começar uma nova temporada para falar sobre, de certa forma, perigos que têm surgido no mundo, né, Johnny? E Sim, exatamente. que o incrível e assustador é que esses perigos têm surgido com uma certa aparência de piedade, né? E eu acho que isso vai ser Exatamente. um pouco do nosso foco também. Falar que É, sim, é coisas algo que assustador. o mundo está aceitando como se fosse normal, mas que vão Sim, completamente contra as leis de Deus e a própria lei natural da vida, né? sim, exatamente, Schiffer, é verdade. Coisas que chegam até ser assustadores, de tantas informações, coisas que hoje em dia a gente recebe e está sendo manipulado, é extremamente assim assustador quando a gente descobre tudo isso, né? É verdade. Até realmente, até porque dando uma palhinha do que vocês vão ver, né, nas programações da rádio, ah, a igreja e a família, elas são estruturas. Quando você pensa em uma casa, você pensa no alicerce da casa, não é verdade? Então, o alicerce, basicamente, da sociedade em si é a família. E quem decide, quem, no caso, institui a família, é Deus, né? E através da Uhum. sua palavra a gente pode conhecer todas essas verdades. E o mundo que eu vejo é que ele tá tentando cada vez mais destruir esse conceito que Sim, é a família que Deus criou, né? A família que Deus instituiu, a família padrão, patriarcal. O mundo cada vez sim, mais busca destruir esse conceito de família que tem sido claramente o que tem sustentado o mundo até os dias de hoje, né? sim, exatamente. Afinal, Tipo, isso tem até sido no o padrão de caso, todos os tempos. sim, o conceito de relativismo, no caso, o conceito de uma verdade para você é uma, para mim, por exemplo, a cor amarela pode ser azul, para você pode ser rosa. Então, coisas que você pode tomar proporção de conceitos. Hoje em Uhum. dia, tudo está sendo muito relativo e também verdades estão sendo manipuladas, estão se tornando mentiras, né? E Pois as é. mentiras estão cada dia mais sendo, como eu posso dizer, faladas, até que nem a Bíblia fala, que quando você ouve muitas vezes mentiras, 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 ela acaba se tornando, entre aspas, uma verdade, né? Uhum. E nós falamos aqui sobre o conceito de família, e o conceito de família, por ele ter vindo há muito tempo, isso envolve a ideia também do conservadorismo, né? Sim, Que é exatamente. provavelmente uma coisa que nós vamos abordar muito também nessa nova temporada, o conservadorismo. E se você não entende tão bem o que significa conservadorismo não significa você é, se prender a um passado sem tecnologia ou coisa assim, que é igual muita gente que não entende do Pessoas assunto pensam hoje. pensa. Sim, O sim, é verdade. conservadorismo é você guardar e manter aquilo que tem sido bom. Sim, Quer ver realmente. um exemplo? Por exemplo, Opa, pode falar aí. a água. Opa. Água faz bem pro. Você bebe água, né, Johnny? Tem gente que não Ô, gosta de água, ô, não, mas eu acho que todo mundo bebe água, pelo menos, porque sim, precisa, é né? necessário. Sim, ou, sim, é verdade. A água, eu acho que ela é bebida desde que o ser humano foi criado, ele precisa beber água.
Sim, Aí hoje em exatamente. dia eu vou pegar e vou falar assim, não, mas a água é uma coisa muito velha. Tá há muito tempo na humanidade. Vamos parar de tomar água, porque esse negócio tá velho, vamos todo mundo beber só coca agora. Todo mundo para Nossa, de beber daí água para beber só coca. discussão, hein? Tá vendo? É esse tipo Entendi. de coisa que é o conservadorismo, é você guardar aquilo que é bom, não E é começar a essencial. substituir por coisas que não fazem sentido, coisas que são boas e essenciais para o ser humano, precisam ser Sim, conservadas e mantidas, né? sim, exatamente, é verdade. Então, até que nem o Schaefer falou mesmo, vocês vão estar vendo a respeito disso, a respeito, ah, até, assim, quando a gente fala a respeito da nossa sociedade, de como deve se viver, que a sociedade ela tem regras, tem autoridades, e no caso a Bíblia ela estipula como a sociedade deve agir, e através da Uhum, igreja também a, a sociedade ela acontecendo no caso. Então quando sai as regras, quando sai a Bíblia, quando sai tudo isso vira um caos, tá? Não tem, quando não tem uhum, regras, não tem o porquê você fazer as coisas certas e tal. E hoje em dia a gente vê que um sistema político, um sistema ideológico está trazendo isso com muita força. E ele uhum. está vindo com uma aparência de piedade, assim como o Chico falou. É, vocês lembram, eu acho que vocês, a maioria de vocês já ouviram falar a respeito da queda de Satanás, como aconteceu tudo, né? Como ele se rebelou contra Deus, o ser altíssimo, criador de todas as coisas. O que aconteceu? Ele era o anjo, a Bíblia parece que a Bíblia, ele era um arcanjo, ele ficava cuidando ali se eu não me engano, Schiffer, não me deixe, Ele ah, cuidava do trono, ele estava ali cuidando do trono do Senhor, né? Ele sim, era um dos exatamente. guardiões do trono do Senhor. Isso mesmo. E ele era, assim, como eu posso Um dizer, anjo de um luz, dos né? anjos, sim, o anjo de luz. E ele acabou se rebelando, no caso. E o seguinte, a ideia é o seguinte: o mal, ele é tão astuto, no caso, depois da queda de Satanás e tal, até quando ele acabou tragando a mulher e o Adão também, né? Quando a mulher ela levou a desobediência para Adão também. O seguinte, que o mal ele vem com uma aparência de piedade e você é facilmente enganado se você não tiver convicção daquilo que é certo, daquilo que é verdade, se você não estiver enraizado com as verdades da Bíblia, porque Sim, não com parece certeza. ser errado, né? Não parece. O mal ele não vem com aparência de mal. Ele engana você da melhor forma possível. Ele parece como se fosse a coisa mais bonita, como eu posso dar exemplos de coisas que vocês vão ver nas programações. O feminismo, por Uhum. exemplo, nossa, a liberdade da mulher, a mulher tem que ser assim, liberta Sim, de todas as coisas, tem que ser não precisa, no caso, ser dependente do homem, ela tem que fazer a vida dela, ela tem que todas essas coisas, o aborto até eles falam a respeito disso, a mulher tem sim. direito, E olha ou só, também, a gente acabou voltando àquele tema lá da família, né? De tentar sim, destruir a família que Deus criou. Todas essas exatamente, pautas acabam estando ligadas a isso, né? exatamente. E esse sistema que a gente vai estar falando, ele está por trás de tudo isso e a proporção que isso hoje tem hoje em dia é muito, 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 muito grande. Ele está Uhum. infiltrado com aparência de piedade em vários lugares, em vários países e em muito deles ele está só esperando o tempo certo para dar o bote, para aparecer e para dizer as regras, porque no final de tudo esse sistema político ideológico ele quer tomar o poder todos os lugares e ele não quer regras, ele não quer leis, porque a Bíblia ela Uhum. deixa bem claro qual que é e que tem condenação e tal. Então por isso que esse sistema quer tirar a Bíblia, quer tirar a igreja, quer tirar a família, porque tirando tudo isso daí ele vai conseguir ter vitória, né? Entre E não aspas, só porque a isso, gente sim,
Pode Sim, e falar. não só isso, ele quer também tirar a liberdade do povo, né? Sim, É exatamente. a ideia do povo não poder falar a própria opinião. Sim, Porque, exatamente. porque Johnny, vamos pensar aqui. A maioria, pelo menos ultimamente no nosso país, a gente vê que a maioria não é a favor desse tipo de pauta. Não, exatamente, é Quem a gente verdade. vê a favor desse tipo de coisa são os próprios políticos e muitas vezes, às vezes, algumas outras áreas de profissão assim que acabam influenciando essa área. Mas, Sim, no geral, a população no geral não é a favor a isso. Mas o que não, é acontece? Como verdade. você tem políticos que são a favor a isso, que acabam comandando tudo com uma canetada que eles mandam lá, eles colocam a lei que eles quiserem. É verdade. E outra coisa que eles estão influenciando também, universidade. É assim que eles estão Nossa, fazendo o quê? O exército deles para criar os robôs deles, né? sim, exatamente. E até tem uma ideia bem interessante a respeito disso, se você que está nos ouvindo, até que a gente começou falando sobre o assunto de como ser um cristão, né? Ah, você sabe que, no caso, quando um cristão ele vai para a universidade, muitas pessoas falam, né? Nossa, tem que tomar cuidado para que esse jovem ele vai lá, ele vai se perder e tal, com ideias, com coisas que a universidade vai trazer para esse jovem. Mas eu vou trazer uma citação aqui de um cientista, um teólogo bem interessante. O nome dele é Adalto Lorenz. Ele fala bem assim que se um jovem ele vai para a universidade e ele acaba se perdendo lá, é porque ele nunca foi um cristão de verdade. E Uhum. e fecha aspas no caso. Então o que ele quer dizer? Se você vai para a universidade e você é enganado, se você acaba virando as costas para as verdades de Deus, então quer dizer que você nunca fez parte. Por quê? Porque as verdades das coisas que acontecem a respeito tanto de assuntos a respeito da criação de Deus, quem criou o universo, que a universidade vai falar a respeito de outras ideias, a respeito de sistema Uhum. político, do que você deve defender, quais são as pautas que valem a pena, que são verdade para você seguir. Tudo isso eles falam ao contrário da Bíblia. E lá você vai Tudo, ter muito. tudo que um cristão pensa, a universidade vai estar ensinando ao contrário, justamente porque foi nisso que Satanás mais trabalhou para derrubar os cristãos. É a questão Exatamente. de a universidade vai estar defendendo o quê? Vai estar defendendo aborto, vai estar defendendo o movimento LGBT, movimento feminista, movimento desarmamentista, que é justamente para deixar a população a todo o controle do governo. Sim, exatamente. Não ter como eu vou dizer, revidar, né, no caso. Sim, Mao Tse Tung, um dos maiores ditadores do planeta Terra, um dos maiores assassinos também, matou, foi responsável por milhões de mortes na China. Ele já dizia que se você quer controlar a população, você precisa desarmar ela. Uma população Exatamente. desarmada é uma população que está no seu controle. Não, exatamente, é verdade. E, assim, nações assim como os Estados Unidos da América, uma grande nação, uma referência hoje em dia mundial, um dos maiores e, assim, em todos os aspectos, assim, econômico, financeiro, estudantil, dos melhores do mundo, esse país ah, e em um documentário até que a gente vai recomendar para vocês na próxima edição, nas edições que vai chegar, ah, um é, das pessoas que estavam falando no documentário que a gente estava vendo a respeito desse assunto mesmo, a respeito de como esse sistema que eu vou falar, a gente vai falar lá, vocês vão descobrir qual que é, como que ele influencia, sim, como que ele influencia as pessoas e tal, ele está se infiltrando cada vez mais nas nações, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande alvo, né? É a cereja do Uhum. bolo. Esse rapaz que estava falando sobre o documentário, né? Eu não vou recordar o nome dele agora, mas ele fala bem assim: ah,
se não fosse por causa de Jesus Cristo, é muito provável que os Estados Unidos não teria existido, não teria vindo à existência. Então, o que isso quer dizer? Que é uma nação que, desde o do começo, as suas bases, ela vem Uhum. com o cristianismo muito forte, a família bem estruturada nesse país, as O igrejas, conservadorismo estava bem conservadorismo, desde as exatamente. raízes ali. Exatamente. A gente vê que Deus ele fez prosperar bastante esse país, crescer Sim, bastante em sim. vários aspectos. Só que hoje em dia eles têm um inimigo em comum que está todo vapor querendo destruir tudo isso e tomar o poder. E assim, em vários aspectos, né? Assim como a gente pode ter um exemplo, por exemplo, a universidade, se você já ouviu falar, claro que eu acredito que você já ouviu falar, porque é uma das melhores que existe. A Universidade de Harvard, ela, ela teve o seu começo, foi, pelo que eu já ouvi falar, ela teve um início, mas o Começou com início um seminário, né? exatamente, sim, começou com um Uhum. seminário e foi se tornando uma grande universidade. Hoje em dia é a maior, posso dizer, a maior referência de universidade que existe. As pessoas falam sobre universidade, nossa, Harvard é uma das maiores e já formou vários profissionais de várias áreas que a gente conhece hoje em dia, bem famosos, mas começou com uma estrutura que eu posso dizer bem forte, mas hoje em dia está sendo manipulada bastante, né? Manipulando outros estudantes. Pois é. E tá indo contra as próprias ideologias que formaram ela, né? Exatamente, é Um verdade. seminário, uma faculdade que começou ali com um seminário, com conceitos cristãos, o conceito da família Sim, patriarcal, a família ali que Deus criou, que Deus colocou sobre a terra, e agora está criando militantes, né, que sim, saem exatamente. batendo panela na rua. É porque esse é como eu posso dizer, esse que é a grande estratégia do mal. Porque se você pega assim, você não precisa brigar, você não precisa pegar arma, você não precisa fazer nada. Assim, a estratégia deles é o seguinte, basicamente, resumidamente, é assim. Se você pega um grande exército de pessoas, de crianças que estão começando na escola, e você inculca na mente delas tal ideia, tal verdade que, na verdade, não é uma verdade, é uma mentira, mas você fala que aquilo é verdade e Aham. tal, elas vão crescer com isso e assim vai passar para outra geração e não tem como tirar isso mais. Basicamente, né, é bem difícil você convencer uma pessoa que aquilo que ela está criando é errado. Mas imagine isso com milhões de pessoas acontecendo, elas sendo doutrinadas pelo mal e é uma forma de esse exército do mal conseguir ganhar conseguir ter bom êxito na estratégia, sabe? Um De filósofo uma destruir. vez falou, convença um adulto e você terá um servo. Convença uma criança e você terá um escravo. Ou seja, você vai ter ela pelo resto da vida dela, né? Sim, Uma exatamente. criança, quando ela cresce com uma ideologia na mente dela, se você consegue trazer ela desde pequenininho para o seu lado, aquilo vai Uhum. crescer na cabeça dela, né? Sim, exatamente, é verdade. Mas então, ouvinte, a gente até falou bastante a respeito É, dos assuntos que a gente que a gente vai falar, né? Mas a gente vai falar bem mais aprofundado nas programações e a gente vai ter bases bíblicas também a respeito disso, mostrando para você que a Bíblia ela fala a respeito disso e que a Bíblia já tinha falado disso há anos atrás, já está lá na Bíblia escrito o que vai acontecer, o que está acontecendo. Não é de se esperar, porque a Bíblia já está falando, né? Já falou a respeito sim, disso, sim. mas coisas que a gente precisa saber, verdades que você precisa saber, ouvinte, e eu precisei saber, que eu preciso saber, Schaefer também, para a Sim, sim. gente poder cada dia mais ter convicção do que a gente crê e ter convicção que a gente está seguindo o caminho da verdade. Lembra que a gente falou no começo a respeito de converter-se? Então,
quando você se converte, você vê que o caminho que você, através da palavra de Deus, o caminho que você está seguindo, ela é o melhor para você e é o essencial e é a verdade. A verdade, ela liberta você, né? João, Uhum. eu não sei o nome Conhecereis de onde. a verdade vos libertará. João 8:32. Isso, exatamente, eu ia falar 8:36. Mas Eu é espero que isso eu mesmo. esteja certo. Não, mas tá certo, tá certo. Eu acho que é É um isso. dos. Sim. Mas então, mas é basicamente isso que a gente deixa para basicamente É, é, hoje terminar esse foi assunto. Hoje foi mais um. A gente, na verdade, nem sabia exatamente o que a gente ia estar falando desse podcast, né, Johnny? Sim, Foi uma coisa bem improvisada e a gente acabou meio que dando um resumo do que vai ser a próxima temporada, né? A gente sim, não exatamente. estudou A para gente- falar isso hoje. As Não, nossas não. programações agora vão estar sendo bem trabalhadas as próximos episódios dessa próxima temporada, então você fica ligado aí na rádio para não perder nenhum episódio, né? Realmente, é verdade. E hoje também a gente fez uma coisa diferente, por quê? Porque quando vocês ouvem a nosso podcast, no caso, é bem monótono no sentido de a gente faz áudios, no caso, a gente não tem uma conversa, tipo, o podcast nosso não é É. em tempo eu falando com o outro organizador da rádio. A gente faz uma coisa assim mais separada, né? Porém, É, hoje a gente está trazendo uma coisa mais, como eu posso dizer, um mais pouco mais dinâmica, né? dinâmica, exatamente. É, e também para alertar você, para alertar não, para é, Pra. avisar, Pô, fugiu a palavra também. avisar você do que você vai encontrar na rádio. Se você não conhece a rádio, a gente recomenda muito você ir lá, uma boa rádio, eu já escutei. E eu também acho que o Schaefer já escutou. E Opa! interessante, que você é para sua vida enquanto você está de quarentena, que o nome da rádio é quarentena, mas para sua vida de uma forma geral, depois que isso acabar e tal. E também coisas muito interessantes a respeito por exemplo, Uhum, o presente que você precisa receber, o presente que você precisa saber que Deus quer dar para você, assim como um dia eu recebi esse presente e eu posso dizer que essa felicidade não tem comparação. Outra coisa também, ah, como você pode preencher o vazio que acredito que talvez você tenha, às vezes, durante o dia, durante os dias, e não sai. Assim como eu já tive e foi suprido, e eu fiquei sabendo de como tirar esse vazio, você vai ficar sabendo na rádio. uhum. Quais são os outros dois? Nós vamos então, tá vendo? Você vai poder encontrar também assuntos sobre, por exemplo, como que é a sua eternidade. Sim, exatamente. Você já parou para pensar o que vai acontecer quando você morrer? Porque nunca sabe quando vai ser o nosso dia, né? E a Exatamente. questão é que a gente só tem duas eternidades, né? Uma Sim, é eternidade verdade. com Cristo e uma eternidade sem Cristo, né? Sim, sim, é mesmo. É E verdade. o outro, qual que é mesmo, Johnny? Então, outro assunto que você vai encontrar bem, bem interessante na rádio, que é um assunto recente, é, se chama O que não vale a pena arriscar? Você fica se perguntando, talvez, o que é isso que não vale a pena arriscar? Pois então, eu vou deixar você curioso para você ir lá e ver, porque senão você não vai Sim, ver e se a eu vou gente sair falar. falando tudo aqui agora, aí Sim, você a não gente vai tá precisar brincando. ouvir, ué. Sim, a gente tá brincando, mas a gente vai deixar você curioso, assim, para você ver, você vai ver qual é esse assunto que você não vale a pena você arriscar, né? E É, também é bem importante. Mas é antes muito de você, importante que você escute todos esses podcasts evangelísticos que nós fizemos, sabe? que você tome uma decisão a respeito disso, assim como a gente tomou um dia e foi a melhor decisão da nossa vida também, né, Sim, Chico? e que você deixe seu coração trabalhar, sabe? Deixe que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração e esteja trabalhando enquanto você está escutando os podcasts, né? Sim, exatamente. Então, uma coisa que você tem que fazer, até que a gente falou sobre esses assuntos que você vai encontrar na rádio, finalizando esse podcast, que até ficou mais grande dos podcasts que a gente está fazendo na rádio.
mas foi só para descontrair, para ser mais dinâmico, para vocês estarem em contato com a gente está em contato com vocês. Uhum. Apesar de não conhecer vocês, não conhecer quem está ouvindo a rádio, mas a gente pode ah, ter o prazer e a alegria de levar esse conteúdo para quem for que esteja ouvindo. Mas uma coisa importante que você tem que fazer é se você ouvir qualquer edição, qualquer episódio da rádio, você tem que fazer o seguinte: se você tem que ter uma camisa legal. Bota a regata por cima da camisa. E ouve o podcast. Quem participou do Acampa desse ano entendeu. Exatamente, pessoal. Tem que Mas participar dos Acampa para entender. exatamente. Então, esse foi, na verdade, ia ser um assunto que a gente ia abordar nesse podcast, mas a gente deixa para próxima, outro podcast que a gente pode fazer na semana que vem. Mas foi Uhum. assim mesmo, foi para aí, Foi talvez. bom, foi. Assim, a gente não tava preparado, não sabia. Na verdade, a gente não sabia o que ia falar, né, Johnny? A gente A meio que gente não chegou tem aqui no, roteiro também. na lata, a gente chegou sem roteiro nem nada, a gente só foi falando e acabou chegando a um assunto interessante até, né? Eu Sim. espero que A vocês gente falou gostem que, aí dessa. Tenham sim, a gente gostado dessa sentiu forma no. mais dinâmica. Eu acho que a gente vai fazer mais vezes isso também, né, Johnny? Sim, claro, mas é muito bom, muito Uhum. interessante fazer isso. E também, né, claro, você colocar ah, a camisa assim. Eu tô brincando, pessoal. Se vocês não foram no acampamento desse ano, Vocês não vão entender nada. vocês não vão entender exatamente. Mas é uma brincadeira que fizeram comigo, uma brincadeira que até hoje eu brinco, né? A respeito disso, de vestir a regata em cima da camiseta, mas em uma outra edição eu posso estar explicando para vocês bem com calma o que é isso, né? Talvez vocês vão sair desse podcast com essa maior dúvida, talvez. O que é colocar regata em cima da camisa? Mas, Talvez num também, outro podcast desse dinâmico que a gente faça, a gente explica um pouco e a gente fale do acampamento, é, que a gente ia falar nesse e acabou não falando, né? a gente acabou falando sobre assuntos como pode dizer, mais sérios, mais É, importantes, eu posso dizer assim, que foi muito bom estar falando. sim, sim. E é isso. Ah, Acho que é isso espero que mesmo, né? A vocês. gente vai encerrar aqui. Sim, exatamente. Agora são 3 horas da tarde. Ah, claro! Quase 1h30 da manhã, a gente gravando podcast para vocês. Então, pessoal, Beleza. mas, mas é isso. Esperamos que você tenha gostado. E que. Bom, agora eu não tenho mais o que falar. Na Eu acho que verdade, é isso tem mesmo. A sim. gente vai só se despedir aqui. Falou pra vocês, rapaziada. Meninada, Exatamente. gurizada, Garotada, piazada. E o piazada, povo aí, o povo do Brasil aí. sim. Ou se você talvez, não sei se você é Se você não dos for do Estados Brasil Unidos, Estados também, Unidos. Schruvers da Vaz, se você for da Alemanha. Opa, é verdade. Temos um público da Alemanha, na verdade, lá no ouvindo, também dos Estados Unidos, mas acredito que vocês entendam a gente, se vocês estão ouvindo a gente, né? Mas, de toda forma, ah, quero terminar esse podcast de hoje fazendo uma piada. Ih, lá vem. Como é de E eu que costume, sofro aqui por vocês, tá vendo? pois é, olha lá. Então, a gente vai terminar com uma piada. E piada de hoje, se você também está na nossa rádio, você vê que a gente também só não manda conteúdos, né, conteúdos bíblicos, evangelísticos, mas também a gente tem aquele momento que a gente acaba fazendo alguma brincadeira, né, tipo como com piadas que a gente conta, em Uhum. algumas exceções especiais, mas hoje eu vou estar contando uma piada que é a melhor de todas, eu acredito que é a melhor que eu Lá vi na vem. minha vida. A melhor que eu vi na minha Pode vida, e ter você vai responder, certeza. Schaefer, tá? Você vai me responder daí, Schaefer, qual que é a resposta dessa piada? É a melhor de todas, eu morro de rir quando eu ouço, e espero que não vai ser diferente com vocês. Ela é bem desconhecida, ela é muito, muito massa mesmo.
Então é o seguinte, Ah. é uma piada meio charada. É a melhor de todos. Vou fazer a piada então. No caso ah, vocês sabem qual que é o, no caso você, Schaefer, e o pessoal aí, qual Lá que é vem. o rei dos queijos? O rei dos quê? O rei dos queijos. Não sei não, mano. É sério mesmo? Qual que é o rei dos queijos? Fala logo. Só depois dos comerciais. É. Hoje, nove Gente, eu horas da tô noite, rindo. você vai encontrar. Eu tô rindo Você porque vai é ouvir. tipo 1 da manhã, rapaziada. A gente tá com sono, tá ligado? Tá dando efeito de sono Nossa, aqui. nossa, e amanhã eu preciso acordar cedo. Mas dá nada, dá nada. Mas Deixa eu então, contar uma aqui. ó. Deixa eu contar uma aqui então, rapidão. Não, não, pera, não, pera, calma, calma aí. Vai. Então, primeiro comercial, né? Logo após as 10 horas da noite, você vai ver o filme Até o Último Homem. E esse é o nosso comercial. Vai Então, ó, logo. Que enrolação. voltando. É, o rei dos queijos é o Rei Queijão. Ah, mano. Mano, sabe por que eu falei essa piada? Ô, vamos desligar aqui então. Boa noite. Falou pra Porque a vocês. piada. Mano, Ô, beleza, então. Agora é minha vez de contar uma piada boa, vai. Tinha dois beleza, então vamos lá portugueses então. conversando. Aí um deles virou assim: Opa. Ô, estava a conversar com um brasileiro e ele estava a falar que só existem dois nomes, Manuel e Josué, em Portugal. Isto não é uma grande bobagem, não é, Manuel? Ah, Josué, é verdade, é uma grande bobagem. Agora que vocês viram minha imitação horrível a 1h30 da manhã, quase, de um Ô, boa. português. Ô, ô, os caras vão pensar que você é português aí, chefe. Você tem um Tô de sotaque boa. muito bom. Sou brasileiro, vi. BR. BR doido. Pô, mas então é isso. Vamos É isso aí. encerrar, porque tá quase Ah, uma. chega que a gente tá judiando de vocês aqui com essas piadas ruins, né? Pelo amor, viu? É, e não, Misericórdia. tá, exatamente. Então, pessoal, vamos encerrando então nosso podcast de hoje, que foi bem Isso curto, aí. e você pode estar nos ouvindo hoje sobre esses assuntos, essa conversa que a gente teve, né, na verdade, sobre esse podcast. E esperamos que você tenha um ótimo dia, se você está ouvindo isso de manhã, ou à tarde, ou à noite. Que você possa ter um ótimo dia, que você possa estar acompanhando a gente na nossa nova temporada, quarta temporada da nossa Rádio Quarentena, com um novo episódio, novo assunto que vamos trazer para você, quentinho Isso no aí, forno, gente. para você. Né, Schaefer? Isso aí. E ó, esse podcast aqui, repito, que foi feito de forma. é, Foi feito de forma mais dinâmica para você aí mesmo. E se você achou alguma parte estranha, colabora aí, que é 1h42 agora, a gente tá morrendo de sono. Agora a gente vai capotar na cama mesmo. É mesmo, é verdade. Mas é isso aí, gente. É nóis. Falou pra É vocês nóis. aí. E Falou até a para próxima vocês. programação aí. Fica ligado aí na rádio que semana que vem tem mais, hein? É verdade. Mas agora eu vou convidar você, Schaefer, para a gente finalizar mesmo com aquela frase clichê, na verdade, aquela frase que é copyright, que você pode ter copyright da nossa rádio e o pessoal vai lembrar disso se ele, se ele ouve a nossa rádio. Eu vou convidar você para dizer aquelas três palavras que a gente diz no começo ou no final de uma edição. Vamos lá? Bom dia Boa tarde ou boa noite. E e até tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Fala, pessoal. Daí, Schaefer. E aí, povo, beleza? Beleza, beleza. Ô, daí, como que você tá, mano?
Opa, tô bem, mano. E você, como é que tá? Como é que tá aí o Paraná? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo indo com a graça de Deus, né? Então hoje, Bom. pessoal, é o seguinte, vou falar para vocês, tentar explicar